Olá, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início ao webinar Avaliação Pedagógica, uma abordagem prática. O meu nome é Eusébio André Machado e durante este webinar serei responsável pela sua dinamização. Espero que estejam bem, suponho que tiveram mais um dia de trabalho e que este momento sirva para vos ajudar a desenvolver as práticas de avaliação, bem como, eventualmente, pensar em algumas estratégias que podem ser desenvolvidas no contexto de cada sala de aula. Antes de mais, gostaria de vos apresentar uma questão que tem servido de mote ao meu trabalho, quer enquanto professor, quer enquanto investigador. É uma pergunta feita por um aluno e que põe o dedo nos pontos certos. A pergunta é: qual é o sentido de andar na escola se eu não puder aprender com os meus erros? Esta questão é muito interessante, desde logo porque coloca o problema do sentido da escola. E para todos nós que estamos diretamente envolvidos com a escola, e em particular os alunos, seguramente que deverá ter um sentido na sua vida pessoal, um sentido na sua vida social e, sobretudo, um sentido na sua vida enquanto pessoa. E, de facto, hoje em dia, os alunos têm dificuldade de encontrar um sentido para o facto de estarem na escola, para o facto de serem obrigados a ir à escola todos os dias, para o facto de eh, terem que estar numa instituição durante uma parte significativa da sua vida. Um segundo aspecto que esta frase coloca, e me parece particularmente interessante, é a questão do aprender. Não se trata de encarar a escola como um lugar onde apenas se ensina, mas um lugar onde provavelmente o mais importante é aprender. E finalmente, um último aspecto que eu gostaria de destacar nesta frase e que tem tudo a ver com a avaliação pedagógica é a questão do erro. Como é que eu, sendo responsável pela minha aprendizagem, com a ajuda indispensável do meu professor, no trabalho que faço no dia a dia com os meus colegas da sala de aula, como é que podem ser criadas condições para aprender? Porque os processos de aprendizagem, como nós sabemos, não são lineares, acarretam sempre dúvidas, questões, dificuldades, e, de facto, a escola tem que criar condições para que os alunos possam aprender com aquilo que fazem, possam aprender com as dúvidas que têm, possam aprender com os problemas que vão ocorrendo em qualquer processo de aprendizagem, seja em que ano for, seja em que disciplina for. E, se quiserem, este webinar é, na medida do possível e dentro do tempo que dispomos, uma tentativa de resposta a esta questão. Para o efeito, eu proponho que sigamos os seguintes passos. Em primeiro lugar, eh, apresentarei um quadro conceptual sobre a avaliação pedagógica, depois um modelo de operacionalização e, finalmente, uma prática de exemplificação. Mas, antes de começar, gostaria de lembrar as palavras de um autor que todos conhecem, uma das maiores referências mundiais no domínio da educação, Paulo Freire, segundo o qual a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. E não devemos esquecer, nós, enquanto professores, que sem boas teorias não haverá boas práticas. Assim como sem práticas não teremos oportunidade de melhorar as nossas teorias. E, portanto, as duas estão entrelaçadas, estão intimamente ligadas e nós, como profissionais, precisamos do concurso, da relação, da imbricação entre a teoria e a prática. Caso contrário, será muito difícil conseguirmos dar resposta aos desafios complexos que temos na escola e, concretamente, na sala de aula de cada um de nós. Dito isto, então começarei pelo primeiro ponto, apresentado num quadro conceptual relativamente simples, mas, na medida do possível, rigoroso,
em relação à avaliação pedagógica. E a primeira coisa que eu quero destacar é o propósito da avaliação pedagógica. Um propósito que muitas vezes é esquecido, fruto da rotina, fruto do nosso trabalho diário, fruto da própria cultura da escola, mas é preciso, se calhar todos os dias, insistir e não esquecer que a avaliação eh, tem um propósito claro e que não pode ser esquecido como intenção principal do nosso trabalho, que é o de servir e apoiar as aprendizagens. Aliás, há uma autora, tal como o Paul Black e o Dylan Wiliam, que diz que a avaliação é um momento de aprendizagem. E, portanto, para começar, convém lembrar que este propósito, esta intencionalidade, esta direção, não pode ser esquecida, sob pena de, uma vez mais, como vimos naquela pergunta inicial, realizarmos coisas sem sentido. E a avaliação pedagógica é também uma das formas através das quais podemos e devemos dar sentido àquilo que nós fazemos no dia a dia na sala de aula. Dito isto, gostaria de lembrar, ainda neste primeiro ponto, algumas das características que são apontadas à avaliação pedagógica. Uh, Neste momento, com o concurso da investigação, com o concurso de recomendações internacionais, com o concurso das práticas de muitas pessoas pelo mundo inteiro, são apontadas várias características que eu gostaria que tivessem em conta, até porque são elas que fundamentam depois quer o modelo de operacionalização, quer a exemplificação da prática que farei a seguir. Uma das características da avaliação pedagógica, como já tive a oportunidade de referir, é que serve para apoiar e melhorar as aprendizagens dos alunos e o ensino do professor. De resto, quando nós vemos as definições de avaliação formativa, sistematicamente referem este propósito, que tem implicações quer para as aprendizagens dos alunos, quer para o ensino dos professores. E por isso, um primeiro aspecto, que de resto nós encontramos quer no quadro normativo em vigor em Portugal, quer na literatura sobre avaliação pedagógica, não pode ser esquecido. Em segundo lugar, e este aspecto também é muito importante e convém realçar, se não conseguimos levar a cabo esta característica, provavelmente a avaliação pedagógica fica comprometida. Eu diria até que, no limite, nem sequer poderemos falar da avaliação pedagógica, no sentido em que tem que ser inerente, tem que estar integrada, deve ser concomitante aos processos de ensino e de aprendizagem. A avaliação não é um momento que ocorre a seguir ao ensino e à aprendizagem, eh, para se verificar se as aprendizagens foram realizadas ou não, como de resto acontece em certo sentido, ou tem acontecido em certo sentido nas nossas salas de aula, mas de integrar progressivamente, enquanto processo eminentemente pedagógico, a avaliação, quer no ensino, quer na aprendizagem. Porque a avaliação permite-nos realizar aquilo que é um propósito fundamental de qualquer processo de aprendizagem, que é regular aquilo que os alunos aprendem e regular a forma como nós, professores, ensinamos. Um segundo aspecto é a importância de a avaliação pedagógica integrar todas as avaliações, quer sejam formativas, quer sejam sumativas. Este aspecto é muito importante porque às vezes já há tendência para considerar a avaliação formativa como oposta à avaliação sumativa. Como se a avaliação formativa fosse boa e a avaliação sumativa fosse má. Na realidade, e até de acordo com aquilo que são as orientações normativas do nosso sistema educativo, ambas devem servir o mesmo propósito e ambas devem conseguir fazer com que os alunos aprendam mais e melhor e que as pessoas também possam ensinar mais e melhor, adaptando o seu ensino às necessidades de aprendizagem. Um quarto aspecto tem a ver com o facto de a avaliação pedagógica se desenvolver essencialmente no contexto da sala de aula, na relação
que se estabelece entre professores e alunos, mas também entre alunos entre si, na medida em que deve permitir que sejam criadas condições para se criar comunidades de aprendizagem, relações de resposta e de pergunta, relações que sejam suficientemente ricas para que os alunos tenham tempo para aprender, tenham tempo para errar, tenham tempo para ter dúvidas, naturalmente sempre com a indispensável presença, orientação e apoio dos professores. Finalmente, um último aspecto, que de resto também tem sido muito salientado e sublinhado em tudo aquilo que têm sido as práticas da avaliação pedagógica, é a importância da participação dos alunos. No quadro do sistema educativo português, nós temos um documento de referência, que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, no qual a questão da participação dos alunos é, de facto, uma das questões centrais. E é uma das questões centrais por variedíssimas razões, mas também porque, do ponto de vista da aprendizagem, nós sabemos, hoje em dia, que quanto maior for o grau de participação do aprendente, eh, maior será a possibilidade de realizar as aprendizagens com sucesso. E deste ponto de vista, ao contrário da tradição, da avaliação formativa dos anos 70 e 80, hoje há uma significativa enfatização na importância da participação dos alunos nos processos de avaliação, designadamente através daquilo que se chama autoavaliação ou avaliação pelos pares. E, portanto, é este conjunto de aspectos que, de uma forma muito simples, podemos recensear para, nesta fase inicial, identificar as principais características do quadro conceptual da avaliação pedagógica. De seguida, falar-vos-ei sobre uma proposta de um modelo de operacionalização da avaliação pedagógica, começando a realizar o trânsito, digamos assim, de um quadro teórico para um domínio mais prático. Nunca esquecendo aquilo que referi inicialmente, as palavras do Paulo Freire, que teoria e prática são duas dimensões absolutamente insociáveis, indissociáveis. Porquê? Porque não há a possibilidade de termos práticas adequadas àquilo que nós pretendemos fazer, sem que, ao mesmo tempo, tenhamos uma orientação relativamente às práticas que pretendemos desenvolver. E por isso, mais uma vez, insisto na importância desta relação intrínseca que deve existir entre o pensamento e a ação, entre a teoria e a prática, entre os quadros conceptuais e a forma como nós operacionalizamos o nosso trabalho. Particularmente, diria eu, no âmbito da nossa profissão. Neste modelo de operacionalização, decidi convocar aqui uma perspectiva, uma teoria muito conhecida, que pertence a dois autores que estão aí referidos na apresentação, John Haidt e Alan Tirpelly, no qual se considera que há três elementos fundamentais, eu diria três aspectos fundamentais de uma matriz de operacionalização da avaliação pedagógica, que são os seguintes. Em primeiro lugar, os critérios. Os critérios são importantes, bem como os objetivos de aprendizagem, para explicar aos alunos o que devem aprender, o que se espera que eles aprendem e também tenham informação para que eles próprios possam regular as suas aprendizagens. E, portanto, nós sabemos que quanto mais clara for a orientação dada aos alunos, designadamente através daquilo que se espera que eles aprendam e através daquilo que se espera que eles consigam realizar em função dos critérios que estão estabelecidos,
naturalmente que melhores serão os resultados do processo de aprendizagem, em particular, como nós sabemos, para os alunos que têm mais dificuldades. Ah, a explicitação em qualquer processo de aprendizagem dos critérios e dos objetivos de aprendizagem tornam-se mais importantes, mais pertinentes, mais indispensáveis quando estamos perante alunos que revelam dificuldades, perante alunos que têm problemas de aprendizagem, perante alunos que estão em situações mais difíceis de relação com a aprendizagem, com a escola, com o ensino, etc. O segundo aspecto neste modelo, que de resto tem sido objeto de extensíssima literatura, e é um aspecto no qual se tem vindo a existir eh, com toda a pertinência, diria eu, é o feedback. Não há processo de aprendizagem sem que, mas em qualquer domínio, não é apenas na escola, sem que nós tenhamos formas através das quais eh, conseguimos perceber se estamos ou não estamos a aprender. Estas formas de regulação podem ser feitas naturalmente em contexto de sala de aula pelo professor, que desempenha um papel absolutamente fundamental, mas sabemos também é muito importante desenvolver processos de autorregulação e também, diria eu, competências que sejam capazes de ajudar-nos e ajudar os alunos a perceber se estão ou não a atingir os propósitos definidos, se estão ou não estão a realizar as aprendizagens desejadas, se estão ou não estão a conseguir aquilo que nós pretendemos. E o feedback serve justamente para criar, no contexto da sala de aula, eu digo no contexto da sala de aula porque é muito importante, porque quando nós falamos de avaliação formativa, é o contexto da sala de aula. A avaliação formativa tem o seu ecossistema na sala de aula e, por isso, o feedback torna-se naturalmente indispensável, porque permite, ao mesmo tempo, dar ao professor informação sobre a forma como as aprendizagens estão a realizar-se e permite também, ao mesmo tempo, ao aluno perceber se está ou não está a atingir aquilo que é proposto. Mas, aqui há um mas muito importante que me parece que, sendo tão evidente, muitas vezes é esquecido. O feedback só tem sentido, só tem valor, só tem pertinência, sobretudo para os alunos, se houver oportunidades para ultrapassar os erros, para aplicar as sugestões do professor ou dos colegas, ou seja, em suma, para melhorar as aprendizagens, para resolver as dificuldades de aprendizagem. E, portanto, o feedback só tem sentido pleno quando há momentos para rever aquilo que fizemos, as dúvidas que tivemos, os problemas que ocorreram e, portanto, quando houver oportunidade para, a pouco e pouco, de forma gradual, conforme naturalmente os processos de aprendizagem de cada aluno, conseguirmos ir ao encontro daquilo que nós pretendemos. E, portanto, diria que nesta matriz há três elementos fundamentais que, na medida do possível, em função de cada disciplina, em cada contexto, devem estar presentes. Em certo sentido, poderíamos dizer que é uma espécie de mantra da avaliação pedagógica. Critérios, feedback e revisão. Informação sobre aquilo que se vai aprender, da forma mais clara possível. A restituição da informação de uma forma pertinente e útil para que possam ser tomadas decisões, quer pelos alunos, quer pelos professores, e, indispensavelmente, tempo para melhorar, tempo para aplicar as sugestões, tempo para rever as dificuldades que temos em qualquer processo de aprendizagem. De seguida, uh, quero apresentar-vos uma abordagem prática sustentada num conjunto de passos que eu vou apresentar de uma forma mais genérica e depois, num terceiro momento, como referi inicialmente, uh, utilizarei um exemplo sobre o qual depois darei algumas informações prévias.
uma abordagem prática que procure conciliar os princípios da avaliação pedagógica ou as características que eu referi, bem como este modelo de operacionalização, pode e deve assentar na seguinte sequência. Em primeiro lugar, é atribuída uma tarefa aos alunos, sendo explicados os objetivos de aprendizagem, bem como os critérios que vão ser utilizados para sabermos se estamos ou não estamos a aprender. Um segundo passo, um segundo momento, o professor e os alunos constroem, em conjunto, sempre que possível, os critérios para a tarefa que pretendem realizar. Naturalmente que esta co-construção tem que ser realizada tendo em conta a idade dos alunos, tendo em conta a complexidade da tarefa, tendo em conta outros fatores muito importantes. Sendo certo, porém, que em determinadas circunstâncias caberá ao professor definir o conjunto de critérios para a tarefa. Mas, na medida do possível, a participação dos alunos nesta fase é muito importante porque enceta, desde logo, o processo do pensamento sobre aquilo que eles têm que fazer, enceta o desenvolvimento das competências de autorregulação, enceta a capacidade de pensar. Em terceiro lugar, eh, os alunos realizam a primeira versão ou tentativa de resposta à tarefa. E, em quarto lugar, os pares dão feedback de acordo com os critérios. O feedback é um elemento muito importante neste processo. Aliás, há autores que dizem que feedback é avaliação formativa e avaliação formativa é feedback. Mas o feedback tornar-se-á mais eficaz, mais útil, mais pertinente, na medida em que os alunos e o professor dispuserem de critérios e de objetivos de aprendizagem, sob pena de o feedback não ser pertinente, não ser focado, não ser dirigido àquilo que é importante melhorar nas aprendizagens dos alunos. Reparem que podemos dizer que nestes 4 primeiros passos encontramos os 3 elementos do modelo de operacionalização que vos apresentei. Em primeiro lugar, os critérios, aqui construídos em conjunto pelo professor e pelos alunos, sempre que possível. Em segundo lugar, o feedback. E em terceiro lugar, há um aspecto que vamos ver a seguir, que é a revisão. Convém lembrar que nesta fase estamos, sobretudo, naquilo que nós podemos chamar no âmbito de uma avaliação formativa. E aproveito, aliás, para responder a uma outra questão que nos enviaram previamente em relação à avaliação formativa. Uma delas tem a ver com o facto de se considerar que tudo o que é feito neste âmbito deve ou não deve ser registado. A avaliação formativa é um momento para aprender, é um momento para dialogar com os alunos, é um momento para ajudar a superar as dificuldades. Não é, diria eu, o momento para se colocarem os alunos numa situação de recolha de informação para efeitos classificatórios. E por isso, no âmbito da avaliação formativa, nós precisamos de informação para ajudar os alunos. Sem informação não é possível ajudar nada, nem ninguém. Se os alunos não tiverem informação, não podem regular as suas aprendizagens. Mas esta informação, neste contexto, deve servir para apoiar as aprendizagens. Não deve servir para ser utilizada para classificar. De resto, este é um dos problemas que tem sido mais significativamente identificado na literatura e depois tem um efeito pernicioso, diria eu, na avaliação formativa. Isto é, havendo uma preocupação quase obsessiva de querer recolher elementos neste âmbito para classificar, a avaliação formativa não cumpre aquilo que é o seu propósito essencial, que é ajudar os alunos a aprender, dar-lhes momentos para rever,
ter a oportunidade para avançar nas dificuldades que vão encontrando. E, portanto, neste momento, nós estamos, sobretudo, naquilo que nós podemos chamar a avaliação formativa, ou como alguns autores gostam de designar, sobretudo no mundo anglófono, avaliação para as aprendizagens. Um quinto passo tem a ver com a revisão da tarefa pelos alunos. E já estamos aqui a incluir o terceiro elemento do modelo que vos apresentei. De seguida, pode acontecer, sempre que se justificar, em função da aula, em função da tarefa, em função da disciplina, em função de diversíssimos aspectos que definem o contexto de trabalho de cada um de nós, pode haver um momento de autoavaliação. É importante lembrar que a autoavaliação é também uma forma de feedback. É um feedback que, neste caso, o aluno dá a si próprio, mas também é uma forma de feedback e que se tornará mais eficaz se o aluno possuir critérios, se souber o que se espera dele, se tiver uma orientação. Um sétimo passo é, uma vez mais, a possibilidade de revisão da tarefa pelos alunos, ao qual, uma vez mais, pode ser seguido um outro passo de feedback pelo professor, a partir dos mesmos critérios que inicialmente foram definidos, e, se possível ou necessário, seguido de revisão. Em último lugar, e se for o caso disso, e depois deste período de aprendizagem e de ensino e de aprendizagem que se realizou, nada impede, antes pelo contrário, que o professor classifique os trabalhos dos alunos, embora seja absolutamente fundamental que continue a utilizar os mesmos critérios que foram definidos inicialmente. Reparem que nós podemos então aqui dizer que estão aqui os três elementos fundamentais do modelo de operacionalização: critérios, depois feedback, aqui o feedback partilhado entre professores e alunos. Há aqui diversas lógicas de feedback sobre as quais mais adiante depois poderei falar, porque há a ideia de que o feedback é apenas uma competência exclusiva do professor. Pelo contrário, o feedback deve ser uma competência de todos aqueles que estão na sala de aula, a começar pelos alunos, pelos pares, os quais devem ser convocados, em primeiro lugar, para pensar sobre aquilo que estão a aprender, sobre as dificuldades que têm e, sobretudo, para encontrar formas de melhorar as suas aprendizagens. E, finalmente, encontramos aqui o terceiro elemento do modelo de operacionalização, que é a revisão. E, neste caso, nós podemos dizer que estamos aqui no âmbito ainda da avaliação formativa ou avaliação para as aprendizagens e também no âmbito de uma avaliação sumativa, aqui de natureza classificatória, na medida em que se pretende recolher evidências para classificar a tarefa realizada pelos alunos. Espero que esta primeira parte do modelo de operacionalização tenha ficado clara. E agora vou tentar fazer um exercício de aplicar este modelo, combinando os três elementos do modelo de operacionalização, o tal mantra da avaliação formativa: critérios, feedback e revisão, e também as duas principais modalidades de avaliação que estão aqui referidas, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. Eu escolhi um exemplo relacionado com uma disciplina na qual fui professor durante algumas décadas. É a disciplina de filosofia do ensino secundário. Naturalmente que se trata de uma disciplina que tem determinado conjunto de características, que tem uma natureza epistemológica própria, que obedece a um conjunto de pressupostos de natureza didática e pedagógica, que são específicos. E, naturalmente, para se exemplificar, temos que ter este grau de especificidade. Mas julgo que o que é mais importante, neste exemplo que vos vou apresentar, é perceber o que é que está em causa, é perceber quais são as lógicas que devem ser adotadas, é perceber a matriz do modelo de operacionalização e é perceber como é que, num contexto de uma sala de aula, se pode concretizar um processo de
a avaliação formativa. Não quero que fiquem com a ideia de que é simples. Não quero que fiquem com a ideia de que é fácil. Seria errado e, em certo sentido, inadmissível da minha parte tentar passar explícita ou implicitamente essa ideia. De facto, a avaliação formativa exige muito de nós, enquanto professores, exige uma forma de pensar sobre a forma como nós trabalhamos na sala de aula, exige provavelmente uma reconceptualização daquilo que são os nossos pressupostos de natureza pedagógica e didática, mas também é importante mostrar, neste contexto, neste webinar, de que forma é que nós podemos concretizar os princípios da avaliação pedagógica e o modelo de operacionalização que vos proponho. O quadro que vou apresentar tem sempre na primeira coluna, do lado esquerdo, os passos que referi anteriormente. Depois tem na segunda coluna, a contar da esquerda, tenho a descrição da atividade que o professor está a realizar em sala de aula. E depois, nas duas últimas colunas, temos a modalidade de avaliação e as fases de operacionalização, tendo por referência o modelo que vos apresentei inicialmente. Então, comecemos pelo primeiro passo. O primeiro passo é uma tarefa atribuída aos alunos, sendo explicados os objetivos de aprendizagem. Neste caso, na disciplina de filosofia, o que está em causa é a produção de ensaios filosóficos, que, aliás, constitui uma das competências centrais a desenvolver, em congruência, de resto, com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. No módulo 1 do 10º ano, das aprendizagens essenciais da disciplina de filosofia, naturalmente, é sugerida a seguinte ação estratégica: elaboração em pares ou grupos de texto argumentativo sólido sobre temas relevantes no cotidiano. E, neste sentido, imaginando que nós estamos a ver uma aula como observadores externos, o professor solicita aos alunos, em trabalho individual, a elaboração de um texto argumentativo a partir de um tema livre, tendo os seguintes objetivos de aprendizagem. 1. Mobilizar o conhecimento adquirido para formular questões de modo claro e preciso. 2. Formular teses e argumentos através de critérios sólidos. E 3. Elaborar um texto argumentativo lógico, fundamentado e persuasivo. Neste caso, o professor em causa, na aula imaginária que nós estamos a assistir, solicitou uma primeira versão do texto através de trabalho autónomo e que hoje em dia pode ser enviado de diversas formas, designadamente através do correio eletrónico ou através dos sistemas de gestão das aprendizagens que hoje em dia todos nós utilizamos na sequência da pandemia. Neste primeiro passo, estamos ainda no âmbito da avaliação formativa e na fase dos critérios. Passando ao seguinte momento, ao passo 2, o professor e os alunos constroem em conjunto os critérios para a tarefa, sempre que possível. Sublinho aqui o sempre possível. Pode haver casos em que não seja possível e, naturalmente, terá que ser um processo sob a responsabilidade exclusiva do professor. Então, no início da aula, após a leitura da primeira versão dos ensaios, o professor dá um feedback oral e coletivo ao grupo de turma. É bom que tome nota disto, porque há também a convicção muito generalizada de que o feedback tem que ser sempre escrito e individual. Em muitas circunstâncias, de acordo com a eficácia que for necessário adotar, o feedback pode ser oral e coletivo. E este feedback oral e coletivo serviu para apontar o que os alunos já mostraram saber sobre os ensaios filosóficos. E aqui há um aspecto muito importante, ao qual nós podemos chamar o princípio da positividade da avaliação. Isto é, num primeiro momento, a preocupação do professor não foi apontar aos alunos aquilo que eles não sabem, mas tentar realçar aquilo que eles já sabiam.
Depois tomou a iniciativa de registar no quadro as principais características que deve possuir um ensaio filosófico, a partir dos textos que os alunos elaboraram previamente e, de resto, dando alguns exemplos que encontrou nos trabalhos realizados pelos alunos. No entanto, para os ajudar a elaborar um conjunto de critérios, forneceu ainda um texto escrito por um filósofo, relativamente ao qual solicitou que identificassem critérios a ter em conta quando se elabora um texto argumentativo. E de seguida o professor e os alunos construíram uma rúbrica analítica, uma vez que era a melhor solução para ajudar a desenvolver a competência da escrita de ensaios filosóficos. Eu aqui quero sublinhar um aspecto muito importante, que é a a necessidade que nós temos de avaliar as opções que tomamos em função do que é melhor em cada uma das circunstâncias. As rúbricas não são boas ou más per si, são boas ou más conforme a utilidade que nós conseguimos dar ao uso, ao seu uso. E, portanto, aqui neste caso, o professor poderia ter optado por outras formas de apresentar os critérios. Podia ter outras estratégias para que os alunos tomassem consciência daquilo que ele está à espera. Mas neste caso, entendeu que a rúbrica analítica seria a melhor opção para construir com os alunos os critérios para a tarefa que lhes foi proposta. Neste caso, nós estamos ainda no âmbito da avaliação formativa e já entramos no segundo momento das fases de operacionalização, uh, ou seja, o feedback. Há aqui um primeiro feedback que é dado pelo professor, do modo oral e coletivo, a todos os alunos, e há também aqui um processo de melhoria e de apropriação dos critérios que o professor pretende que os alunos tenham em conta, até para lhes dar autonomia no trabalho que estão a realizar. Quero agora apresentar-vos um exemplo de uma rúbrica analítica para a avaliação formativa de ensaios filosóficos. Um, Nesta rúbrica são considerados 5 critérios, estão aqui neste primeiro diapositivo 3 critérios, com 4 níveis de desempenho, e que são, e devem ser fornecidos previamente aos alunos, para que possam orientar o seu trabalho, bem como, se for caso disso, em determinadas circunstâncias, orientar o trabalho dos colegas. Como critérios para esta tarefa foram escolhidos os seguintes: precisão, a clareza e a solidez. Aliás, a questão da solidez é muito importante, até é referida no próprio documento das aprendizagens essenciais, e são dadas informações para cada um dos níveis de desempenho para ajudar os alunos a perceber se aquilo que estão a fazer corresponde ou não àquilo que se espera que eles aprendam e sejam capazes de fazer. Para continuar e para vos dar o resto da rúbrica analítica, mais 2 critérios que podem ser selecionados, neste caso, o critério da coerência e o critério da adequação. E, portanto, são mais 2 critérios importantes para que os alunos tenham em conta quando estão individualmente ou em grupo ou em pares a realizar a tarefa proposta pelo professor. De seguida, neste caso concreto, teríamos os passos 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, os alunos realizam a primeira versão ou tentativa de resposta à tarefa, os pares dão feedback de acordo com os critérios, há uma revisão de tarefa pelos alunos, há uma autoavaliação, feedback da tarefa de acordo com os critérios e, finalmente, nesta fase, uma revisão da tarefa pelos pares. Não quer dizer que, como vão ver na descrição, que tenham que ser seguidos todos esses passos como se fossem obrigatórios e sequenciais. Naturalmente tem que haver sempre um pensamento que atenda à especificidade da aula, à natureza da disciplina, às características da tarefa, etc. E neste caso, na aula imaginária que vos estou aqui a apresentar, o professor solicita aos alunos para realizarem uma autoavaliação dos seus ensaios. E depois
trocá-los com os colegas para se ajudarem mutuamente a melhorar a primeira versão. Portanto, temos aqui um dos princípios fundamentais da avaliação pedagógica, que é a participação dos alunos e o incentivo permanente para que eles desenvolvam capacidades de autorregulação, sendo mais responsáveis pelas suas aprendizagens. Este aspecto também é importante referir, porque a participação dos alunos não é para os dispensar da responsabilidade que eles têm nos seus processos de aprendizagem. Antes, pelo contrário. E por isso, reforçar a autoavaliação, a avaliação pelos pares, é também uma forma de responsabilização dos alunos pelas aprendizagens que têm e devem realizar na sala de aula. Eu aqui tenho duas sugestões que podem ser utilizadas em muitas circunstâncias, relativamente ao uso da rúbrica. Por exemplo, na autoavaliação, os alunos podem utilizar a rúbrica em papel, rodeando com uma cor, por exemplo, a verde, em cada um dos critérios, o nível do seu desempenho. Na avaliação pelos pares, podem fazer o mesmo, mas rodeando o nível de desempenho com uma cor diferente, por exemplo, a vermelho. Reparem que na sala de aula, o professor, olhando para a rúbrica que está na cima da mesa de cada um dos alunos, rapidamente fica com uma informação muito precisa sobre quais são as dificuldades, os problemas que os alunos estão a encontrar na realização desta tarefa. E, eventualmente, até esta rúbrica em papel, com a avaliação do próprio aluno ou dos pares, pode e deve ser recolhida pelo professor para, se for necessário, dar o feedback ainda mais preciso aos alunos que revelarem mais dificuldades. Uma segunda sugestão, neste caso, é se houver tempo e condições, o professor pode admitir uma revisão intermédia entre a autoavaliação e a avaliação pelos pares. E, portanto, a seguir à autoavaliação, dar de novo a oportunidade aos alunos para reverem aquilo que estão a fazer e depois haver um segundo momento em que os alunos trocam entre si as tarefas que estão a realizar para que possam fornecer uns aos outros feedback. Neste caso, estamos ainda no âmbito da avaliação formativa, não tivemos ainda nenhuma necessidade de fazer registros de feedback ou de avaliação formativa. O que tivemos foi, sobretudo, a preocupação de criar condições para que os alunos saibam o que é que têm que aprender, tenham informações sobre a modo como estão a aprender e tenham possibilidades de rever as dificuldades que apresentam. A propósito do feedback, é preciso lembrar que não se trata de uma competência inata. Os alunos não nascem com esta capacidade de ajudar os outros a melhorar as suas tarefas. Aliás, se não se preparar os alunos devidamente para ajudar os colegas, podemos até dar origem a situações que são contraproducentes. Designadamente, quando solicitamos aos alunos para dar feedback, muitas vezes eles pensam que têm que dar notas aos colegas. Porque, de resto, esta é a cultura que nós temos na escola. Quando se trata de dar feedback, no fundo, há o entendimento que se trata de dar ou atribuir classificações. Uma das estratégias muito conhecidas é a famosa escada do feedback, que pode ser utilizada em todos os níveis de ensino. Pode ser utilizada por todos, mesmo em contexto de formação de professores, e que obedece a alguns princípios muito importantes, o princípio da positividade, o princípio da importância de restituir informação, o princípio da valorização do trabalho que nós estamos a realizar, e que tem 3 ou 4 elementos importantes neste processo, e que todos os alunos podem utilizar na sala de aula quando for solicitado, quer para darem feedback aos colegas, quer para, eventualmente, até darem feedback a si próprios. Clarificar, pedir aos colegas que expliquem coisas que, eventualmente, nós não compreendemos totalmente. Isto é muito importante porque nos ajuda a nós a perceber melhor e aos autores da tarefa a perceber melhor aquilo que fizeram. Valorizar, dizer aspectos que são positivos e dar exemplos concretos, porque torna mais claro para os colegas aquilo que eles fizeram bem. Depois, questionar. São dúvidas que surgem da leitura do trabalho,
coisas que eventualmente não estão de acordo com aquilo que nós achamos que está correto e, portanto, a estratégia é questionar o colega sobre os aspectos, os pontos, os momentos em que consideram que haja questões que não estão bem esclarecidas. E, finalmente, este é o degrau mais elevado da escada, é dar sugestões, fazer sugestões de melhoria, dizer para onde é que podem seguir, apontar formas de melhorar o trabalho. E, portanto, esta sugestão pode ser utilizada em qualquer contexto, é algo que os alunos rapidamente se apropriam e são capazes de utilizar em diversas circunstâncias para ajudar os colegas a melhorar e a resolver as suas dificuldades de aprendizagem. Continuando na nossa aula imaginária, o passo 8 seria o feedback pelo professor a partir dos critérios, se possível e ou necessário, seguido de revisão. O que quer dizer que, neste caso, se parte do princípio de que o feedback não tem que ser distribuído de forma igualitária. Tem que haver aqui um princípio de equidade, porque, de facto, como todos os colegas dizem, temos pouco tempo, temos muitas coisas para fazer, temos muitos alunos, e um princípio da eficácia é sabermos escolher os alunos que precisam realmente do nosso apoio, porque haverá outros que não precisam assim de tanto apoio. Neste caso, na aula imaginária que estamos aqui a partilhar, o professor supervisionou esta fase, intervindo junto dos pares com mais dificuldades ou dúvidas que não conseguiam superar. E foi nessas situações que o professor interveio, tentando superar algumas dificuldades, algumas situações em que os alunos não conseguiam encontrar resposta ou solução para o problema que detectaram. E, portanto, após este feedback do professor, é dada a oportunidade de voltarem a reescrever os ensaios, seguramente para a sua versão definitiva, dependendo do contrato que o professor estabelecer com os alunos. Estamos, uma vez mais, perante um processo de avaliação formativa que integra a avaliação pelos pares e a autoavaliação, e temos aqui os 3 elementos do modelo de operacionalização que vos apresentei: critérios, feedback e revisão. A propósito de feedback, permitam-me que faça aqui um pequeno excurso para lembrar que o feedback é uma combinatória de soluções conforme diversas circunstâncias. Por exemplo, o feedback não tem que ser necessariamente todo imediato. Neste caso, por exemplo, que nós tivemos a ver, o professor teve necessidade de ler os ensaios realizados pelos alunos numa primeira fase. E há muitas tarefas que não são suscetíveis de um feedback imediato. Os alunos apresentam um trabalho de várias páginas, nós não podemos, naturalmente, dar feedback imediato na sala de aula. E por isso, nessas circunstâncias, podemos dizer que tem que ser um feedback diferido. Mas sempre tendo em conta este princípio. O feedback é tanto mais pertinente, útil e eficaz, quanto mais os alunos tiverem consciência das aprendizagens que têm que realizar. Há um tempo em que essa consciência vai desaparecendo e, portanto, o feedback também vai perdendo oportunidade, sentido, capacidade e utilidade. Outro aspecto, quando se fala de feedback, e há aqui uma certa visão equívoca que considera que o feedback tem que ser sempre individual. É naturalmente que para alunos com dificuldades muito específicas, com problemas de aprendizagem sérios, o feedback ganha valor e pertinência quando é individualizado. Mas não precisa de ser sempre, por princípio e por regra, individualizado. Aliás, no exemplo que nós estivemos a ver, da aula imaginária, houve um momento inicial de feedback dado ao grupo turma. E, portanto, o feedback também pode ser dado ao grupo ou à turma. Depois há um quarto aspecto a considerar, quando se fala um terceiro aspecto, peço desculpa, quando se fala de feedback, que é o modo. E aqui, uma vez mais, o pressuposto que muitos colegas assumem é de que tem que ser sempre escrito. O feedback não tem que ser sempre escrito,
embora o facto de estar escrito tenha determinado tipo de vantagens, naturalmente. Por exemplo, um aluno tem um feedback escrito, pode várias vezes reler as sugestões dadas pelo professor ou dadas pelos colegas. Mas o feedback pode ser oral, pode ser demonstrativo e cada vez mais, nós sabemos isso, pela apropriação que se está a fazer dos recursos digitais na educação, o feedback também pode ser dado pelas ferramentas e pelas aplicações que temos ao nosso dispor, que ainda por cima aumentam o grau de eficácia do trabalho e ajudam a resolver, em parte, naturalmente, não resolvem totalmente, o problema do tempo, que é um problema absolutamente essencial no nosso trabalho. E, finalmente, só uma última nota sobre o feedback, é a questão do foco. Eu mais adiante dar-vos aí algumas indicações sobre aquilo que funciona no feedback, mas é muito importante que o foco seja a tarefa, tal como vimos na aula imaginária de filosofia. A tarefa é o foco do feedback e também o processo e, se possível, também os processos de autorregulação. Em princípio, o foco do feedback não deve estar na pessoa do aluno, não deve estar nas suas características pessoais, não deve estar na sua maneira de ser, porque isso depois ainda tem um conjunto de efeitos contraproducentes que não temos tempo aqui para desenvolver. De resto, quando se fala de feedback, há um conjunto de qualidades que devemos ter em conta e que, na medida do possível, deve ser algo a ter em atenção. Uma primeira qualidade é a especificidade. Quanto mais específico for o feedback, mais é capaz de ajudar os alunos a aprender. Às vezes há uma tendência para o feedback genérico, um feedback que aponta para aspectos muito globais, que se refere a toda a produção que o aluno realizou, o ensaio, o trabalho, etc. A eficácia deste tipo de feedback, muito genérico, é reduzida. E, portanto, o mais é absolutamente necessário que, quando damos feedback, nós aos alunos entre si, sejam dadas indicações específicas sobre a tarefa que estão a realizar. Um segundo aspecto é, e este aspecto também é muito importante, mais do que fazer imediatamente juízos avaliativos, sobretudo num contexto de avaliação formativa, é descrever o que é, o como e o porquê de um determinado problema. Isso, de facto, tanto quanto nós sabemos, de todo o trabalho de investigação que tem sido feito ao longo dos anos, é algo que também ajuda muito os alunos a ultrapassar as dificuldades que têm nas suas aprendizagens. Uma terceira qualidade é a importância do feedback ser doseado. Às vezes há um empenho excessivo de dar feedback e damos tanta informação ao aluno que ele não a pode utilizar de forma adequada. Portanto, há aqui uma necessidade de doseamento em, em doses adequadas para que, sobretudo com os alunos com mais dificuldades, porque para se ultrapassando as dificuldades que eles vão tendo, é preciso ir a par e passo, dando o feedback a par e passo para que essas dificuldades depois sejam ultrapassadas. Uma quarta qualidade, e que remete para o nosso mantra da avaliação formativa, é que o feedback torna-se mais pertinente, útil e eficaz se estiver associado de forma clara e específica aos objetivos de aprendizagem e aos critérios de avaliação. Daí a importância de nós olharmos para o modelo de operacionalização que eu propus de uma forma integrada, de uma forma iterativa, de uma forma relacionada, porque os três elementos ao mesmo tempo tornam a avaliação pedagógica mais poderosa. Ainda dois aspectos que gostaria de acrescentar, ou três, em relação à qualidade do feedback. A importância de ser simples e focado, a importância de seguir um percurso gradual e andaimado, portanto, por etapas, por andaimes, conforme as dificuldades que os alunos vão demonstrando, subindo nos degraus das competências que nós pretendemos desenvolver. E, sobretudo, isto é importante quando estamos perante alunos que têm mais dificuldades.
E, finalmente, um aspecto muito importante do feedback, que é o facto dele começar pelos alunos e não pelo professor. A nossa tendência, quando vemos que os alunos têm dificuldades, é, muitas vezes, dar imediatamente um feedback para o ajudar a superar a dificuldade, mas o que nós sabemos, na tal lógica de responsabilização sobre a qual já falei, é importante que se comece primeiro por perguntar ao aluno se é capaz de perceber o que é que está a falhar, quais são as dúvidas que tem e, eventualmente, até quais são as estratégias que pode seguir para superar as dificuldades. A seguir, os colegas. Os colegas também são um elemento muito importante na sala de aula, aos quais às vezes recorremos pouco, e ainda por cima há uma dupla vantagem quando nós solicitamos a intervenção dos colegas. A primeira vantagem é que eles são capazes, algumas vezes, de explicar melhor os critérios que nós adotamos para os ajudar a aprender. E, em segundo lugar, eles próprios começam a interiorizar de uma forma meta-reflexiva os próprios critérios de aprendizagem e, portanto, tornam-se mais capazes de regularem os seus próprios processos de aprendizagem. E, finalmente, seguindo os passos que vos apresentei no início, o professor classifica os trabalhos dos alunos usando os mesmos critérios. Os ensaios são entregues ao professor e são classificados utilizando os mesmos critérios e a rúbrica que foi utilizada. A classificação geral é acompanhada de classificações parciais por critério, dando informação mais precisa e detalhada sobre aspectos que foram menos conseguidos e mais conseguidos. E este aspecto também é importante referir porque às vezes há um entendimento de que a avaliação é um mero procedimento sem qualquer dimensão pedagógica, mas aquilo que nós sabemos e as investigações mais recentes têm vindo a reforçar a importância de conferir à classificação um caráter mais pedagógico. E a sugestão de apresentação de classificações parciais por critério ajuda o professor e os alunos a perceberem de uma forma mais discriminada, através da classificação, o que é que podem melhorar a seguir e até, eventualmente, a dar informação, porque a avaliação sumativa também tem esta dimensão social, aos pais ou à escola, sobre dimensões, domínios, temas nos quais os alunos têm demonstrado mais dificuldades. Aqui estamos no âmbito de uma avaliação sumativa, de natureza classificatória, que pode depois, naturalmente, ser utilizada no final do período para efeitos de avaliação sumativa. Eu quero mostrar-vos apenas e rapidamente o exemplo da utilização da mesma rúbrica. Agora, para efeitos de classificação, estão os mesmos critérios, utilizamos os mesmos níveis de desempenho. Como se trata do ensino secundário, é considerada aqui a escala que é utilizada em Portugal e que serve, portanto, de base para o professor atribuir uma pontuação por critério relativamente à tarefa que foi realizada. Apareceram os primeiros três, agora os outros dois que faltam da rúbrica que apresentámos no início, com a respectiva pontuação, e, opcionalmente, se for considerado pertinente, poder-se-á também apresentar a classificação discriminada por critério e com os respectivos comentários para que a própria avaliação sumativa tenha um uso formativo. Ou seja, para que a avaliação, no fundo, se quiserem, para que a avaliação formativa e a avaliação sumativa, ambas, de modos diferentes, contribuam para o mesmo propósito, que é o de ajudar os alunos a aprender mais e melhor. Para terminar, vou recapitular o processo que nós realizamos aqui, lembrando aquilo que na aula imaginária vos tentei apresentar. Em primeiro lugar, houve a preocupação de colocar a avaliação ao serviço das aprendizagens dos alunos e do ensino do professor. Os alunos tiveram a possibilidade de regular a par e passo as suas aprendizagens, bem como o professor teve a par e passo informação recolhida, sem ter que fazer registros,
através, por exemplo, das rúbricas em papel que os alunos preencheram em relação às suas aprendizagens e ao seu desempenho. Portanto, parece evidente, no exemplo que eu dei, que esta preocupação, e sobretudo no âmbito daquilo que nós chamamos de avaliação formativa, esteve no âmago de toda a dinâmica da aula que foi apresentada. Depois, este aspecto também é importante, a avaliação não apareceu no final para verificar se os alunos aprenderam ou não aquilo que nós estávamos à espera, ou que o professor estava à espera. Reparem que os processos de avaliação vão sendo integrados a par e passo, de diferentes formas, na maneira como o professor ensina e na maneira como os alunos aprendem. Portanto, a avaliação não é um processo extrínseco e fora, quer do ensino, quer da aprendizagem. É um processo que está lá, no âmago do ensino e da aprendizagem. É um processo que, sobretudo no âmbito da avaliação formativa, aparece centrado nas aprendizagens dos alunos. Depois, também houve a preocupação de integrar quer as avaliações formativas, quer as avaliações sumativas. E aqui salto a forma como, no final, houve a preocupação de restituir a informação sob a forma de uma classificação, portanto, os trabalhos foram classificados, os ensaios filosóficos foram classificados, mas houve aquilo que hoje em dia se chama um uso formativo da avaliação sumativa, ou neste caso, de uma tarefa sumativa, que foi a realização de um ensaio. Portanto, os comentários e a discriminação da classificação por critérios são elementos que ajudam muito o professor e os alunos a perceber o que é que têm que fazer, embora, naturalmente, no caso da avaliação sumativa, haja um caráter relativamente irreversível, porque a avaliação sumativa acontece após os processos de ensino e aprendizagem. Mas nada impede, antes pelo contrário, que integrado no processo de aprendizagem e de ensino a médio e a longo prazo, consigamos tirar dos momentos da avaliação sumativa mais elementos para continuarmos numa melhoria constante e progressiva das aprendizagens. Depois, também é evidente que, neste caso, houve a preocupação de que a avaliação ocorresse no contexto da sala de aula. O contexto da avaliação formativa é o contexto da sala de aula, é quando os professores estão com os alunos estão entre si e trabalham as tarefas que os professores propõem, de acordo com as referências que dispõem e que são as orientações inscritas neste momento em Portugal nas aprendizagens essenciais. E, finalmente, aqui um último aspecto que foi também uma preocupação fundamental neste exemplo que vos dei, o desenvolver processos de autorregulação dos alunos, ir ao encontro do princípio da participação dos alunos, quer sob a forma de autoavaliação, quer sob a forma de avaliação pelos pares. E desse ponto de vista, é possível ver, depois, se quiserem, podem rever a dinâmica da aula, o modo como se tentou integrar ao mesmo tempo a avaliação feita pelo professor, a avaliação feita pelos colegas e a avaliação feita pelo próprio aluno. A autoavaliação e a avaliação pelos pares são, sobretudo, estratégias de avaliação formativa e, portanto, devem acontecer durante as aulas. Para terminar, repito o mantra que esteve na base desta minha apresentação e deste webinar. E que, em certo sentido, pode constituir a matriz essencial de uma avaliação pedagógica. Critérios, é preciso que os alunos saibam o que é que vão aprender. E esta pergunta também é muito interessante porque é uma pergunta que pedagogicamente pode ser utilizada no diálogo com os alunos na sala de aula. O segundo elemento desta matriz essencial da avaliação pedagógica é o feedback. Como é que eu estou a aprender? Não há avaliação, não há regulação, não há autorregulação sem que haja informação. Portanto, nós precisamos de ter processos de recolha de informação. No âmbito da avaliação formativa, convém lembrar que os processos de recolha de informação não têm que ser todos formais e instrumentais.
no âmbito da avaliação formativa, os processos de recolha de informação tanto podem ser formais ou informais, desde que cumpram o propósito fundamental, que é de recolher a informação mais pertinente, mais adequada, mais útil, para ajudar o professor e os alunos a tomarem as decisões adequadas em cada circunstância. E, finalmente, tempo para rever. E quando se trata de rever, é preciso saber o que é que se tem que rever. É preciso haver orientações, é preciso haver indicações, é preciso haver sugestões de melhoria daquilo que nós estamos a fazer, a tarefa que foi proposta, do projeto que está a ser realizado, da aprendizagem específica que nós pretendemos que os alunos concretizem. Repito, para terminar, o mantra da avaliação pedagógica, tal como está aqui operacionalizado: critérios, feedback e a revisão pelos pares. Quero dizer que para mim foi um gosto estar aqui convosco durante este período de tempo. Tem aqui um conjunto de referências que depois ser-vos-ão fornecidas se quiserem ler e saber mais. Mas o que eu gostaria de realçar, para terminar esta apresentação, é que não podemos esquecer que, quando se trata da avaliação pedagógica, o foco, sempre, em todas as circunstâncias, é garantir as condições em sala de aula, e nem todas as condições garantem isso, é preciso lembrar, para que nós, professores, possamos ensinar melhor e os alunos possam aprender mais e melhor. Muito obrigado, foi um prazer estar convosco esta tarde, espero que fiquem bem.